Olá, pessoal! Hoje a nossa aula vai ser sobre o tópico frasal. Se você tem muita dificuldade para começar um texto, agora a gente vai mostrar a forma mais fácil de você conseguir fazer isso, certo? Então, primeiramente, nós vamos conceituar esse tópico frasal, tá? Olha só, nós dizemos que ele corresponde à oração que introduz a ideia central a ser desenvolvida em um parágrafo. Prestem atenção que o tópico frasal é uma oração, tá? O tópico frasal não é um parágrafo, é uma oração. Olha o nome frasal, que se refere à frase, portanto, nós temos uma oração. Esta oração está inserida no parágrafo da introdução. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é o seguinte: quando temos um tópico frasal, nós temos uma frase curta. A partir desta frase curta, nós vamos acrescentar uma outra que possa ter uma relação direta com o que você afirmou, tá? Como características, nós temos as seguintes. O tópico frasal expõe a ideia que se quer passar, a qual é comprovada e reforçada pelos períodos subsequentes. A gente coloca períodos subsequentes, mas a gente pode ter uma introdução bem feita quando nós temos dois períodos. O período do tópico frasal e mais o período consequente, que vai afirmar aquilo que você disse, que vai contradizer o que você disse, que vai especificar o que você disse. A gente vai mostrar um exemplo aqui, tá? A ideia central do parágrafo é apresentada logo no princípio mediante o tópico frasal. Veja só, o tópico frasal é a ideia central. Isso quer dizer o quê? Que quando você apresenta essa ideia central, ela é a ideia que vai ser defendida no seu texto, nos parágrafos subsequentes, certo? Quando um leitor, quando o seu corretor, vamos supor, na sua redação do Enem, quando o corretor vai analisar o seu texto, ele vai observar se há ou não contradições a partir do que você informou lá no tópico frasal. É por isso que esse tópico frasal ele tem que ser feito com muita cautela, tá certo? E principalmente defendendo, aliás, dentro do seu ponto de vista sobre o assunto, certo? O tópico frasal, aliás, este é seguido de outro período, como a gente já falou, que demonstra a validade daquela ideia. O tópico frasal pode trazer a ideia de afirmação ou negação, que vai ser justificada com exemplos, analogias, confrontos, razões ou restrições. Não confundir duas coisas. A introdução ela é muito sucinta, ela é muito rápida, é muito concisa. Nos parágrafos seguintes, que são os de desenvolvimento, é onde você vai realmente especificar com exemplos, é onde você vai colocar mais, vai aprofundar mais a sua ideia central. Isso no desenvolvimento. Na introdução você apenas cita, certo? Vamos aqui ver alguns exemplos. Olhe, primeiramente, nós vamos analisar aqui essa introdução, tá? Depois a gente vai fazer aqui a colocação de como ela foi organizada. Então vejamos, a pena de morte é o grito lancinante de uma sociedade sem fé e esperança. Ela determina que todos os limites foram extrapolados e que a única possibilidade de manter a convivência social é eliminando o criminoso para evitar a reincidência do crime. Então vejamos aí como é interessante. Olhe que essa partezinha que está em azul é o tópico frasal. Vocês observam que esse tópico frasal tem uma definição a respeito de um assunto polêmico que é a pena de morte, né? A pena de morte é o grito lancinante de uma sociedade sem fé e esperança. Vejam que no tópico frasal a gente já percebe qual é a opinião de quem vai redigir sobre a pena de morte. Olha que no tópico frasal o redator deixou bem claro que ele é contra a pena de morte. Por que ele é contra? Onde é que eu percebo isso? Quando ele fala de um grito lancinante, né? Um grito de desespero, de uma sociedade sem fé e esperança. A sociedade não tem fé
e a sociedade não tem esperança em conseguir fazer com que aquela pessoa que está condenada possa ter uma segunda oportunidade na vida. Então, vejamos. Quando você coloca o tópico frasal, você já deixa claro o seu ponto de vista que vai ser defendido durante o decorrer do texto. Já pensou se no desenvolvimento, você, em alguma parte, dissesse que a pena de morte é justificável porque as pessoas que praticam o mal devem pagar com a própria vida. Por exemplo, o mal que aqui se faz, aqui se paga. E se você fizesse esse tipo de menção, você estaria comprometendo o seu texto, porque o seu tópico frasal na introdução diz justamente o contrário. E na frente, vocês observam que há uma confirmação do que foi dito no tópico frasal. Ela quem? A pena de morte. Olha o elemento de coesão, tá? Ela determina que todos os limites foram extrapolados, a pena de morte. E que a única, olha a palavra única, possibilidade de manter a convivência social é eliminando o criminoso. Olha aqui uma certa ironia, né? Vamos manter a convivência social. De que forma? Eliminando o criminoso. Então há uma certa ironia dentro do comentário, né? Que é um comentário de uma pessoa que é contra a pena de morte, tá? E lembrando sempre, é uma coisa que me perguntam com muita frequência. O que acontece se eu tenho uma opinião diferente da do corretor da minha redação? Não acontece nada, porque se é um texto dissertativo argumentativo, o normal é que as suas ideias, o seu ponto de vista, seja diferente do ponto de vista do outro, tá? A questão é como você escreve essas diferenças, tá certo? Então, nós temos aqui uma afirmação e mais uma confirmação. Nesse outro texto, sobre o cuidado aos animais, o respeito aos animais, nós temos o seguinte. O cuidado aos animais deveria ser obrigação do homem, que se considera tão superiormente racional em relação aos demais. Porém, o que vemos frequentemente é que ele é o único que maltrata esses seres indefesos. Então você observa que esse tópico frasal aqui foi iniciado por um comentário geral. Olha que esse comentário geral não é apenas um comentário solto, é um comentário que deixa evidente o meu ponto de vista sobre a situação. Lembre-se sempre disso. Veja que o redator disse que o cuidado aos animais deveria ser obrigação do homem, já que o homem se considera tão superiormente racional em relação aos demais. Olha a importância das palavras escolhidas aqui. O homem é quem se considera tão superiormente racional. Eu colocando aqui no termo do redator, eu disse que o homem se considera. Eu não disse que o homem é. Tá? Então, há também uma ironia dentro da introdução. O homem se considera tão racional, mas ele é o único que maltrata esses seres indefesos. Então, como é que ele é racional e ele maltrata os animais? Então, desde o princípio, ficou claro que o homem não é realmente tão racional como acha, certo? E, mais uma vez, eu chamo a atenção. Opinião do redator. Algum problema na opinião dele? De forma alguma. Eu preciso pensar igual a ele? Não. Mas a forma como ele colocou isso no texto foi muito bem feita. Olhe só que se ele tivesse dito: o homem é tão superiormente racional em relação aos demais. O cuidado aos animais deveria ser obrigação do homem, que é superiormente racional em relação aos demais. Quando eu faço uma afirmação, eu tenho uma intenção. Quando eu proponho uma ironia, é porque a minha intenção é mais crítica, né? Ironia é para criticar, tá certo? E aqui nós temos a afirmação e a contrariedade. Olha o porém, conjunção adversativa, né? Que contraria entre aspas, né? Porque há uma ironia no parágrafo seguinte, mas o porém está bem encaixado para, na verdade, justificar, através de uma contradição, que o homem não é tão racional como acha que seja. Nesse outro exemplo,
nós temos um tópico frasal formado por afirmação geral e uma justificativa. Esse é um tipo de introdução muito comum, tá? Não há ligação direta entre a violência urbana e a pobreza ou racismo. Olha que aqui o redator ele é bem direto no ponto de vista que ele vai defender no texto. Não há ligação entre violência urbana e pobreza com racismo. Certo? Mais uma vez eu chamo a atenção. Pontos de vista do redator devem ser respeitados, desde que seus argumentos sejam convincentes. Ah, mas os meus argumentos não vão convencer fulano e beltrano, porque eles têm cabeça dura. Não interessa. O que importa é que os seus argumentos sejam bem colocados no texto e que essa pessoa que vai corrigir seu texto, obviamente, ela possa respeitar suas ideias, mesmo que não concorde, tá? Então está aqui uma afirmação geral. Violência urbana não tem relação com pobreza ou racismo. Por quê? Olha só. Justificativa. Olha que eu vou justificar. Suas raízes, as raízes da violência urbana, né, estão lançadas, na verdade, olha esse elemento como é importante no texto. Ó, ele é enfático no que ele vai falar. Passa segurança para o corretor, tá? Para o avaliador. Suas raízes estão lançadas, na verdade, sobre uma sociedade desigual que privilegia uma minoria, deixando todos os demais à margem da sociedade, distante de oportunidades iguais. Tá? Então, a violência urbana não há ligação com a pobreza ou racismo, e ele coloca isso culpa nenhuma minoria, né, que deixa todos os demais à margem da sociedade, distantes de oportunidades iguais. E agora a gente vai ver aqui um outro exemplo de tópico frasal, só que agora com especificações do tópico. Só é possível pensar em uma educação de qualidade quando todos compreenderem que ela é possível partindo de 3 medidas básicas: infraestrutura completa, boa remuneração aos profissionais e incentivo diário entre os desafios que o alunado enfrenta, sobretudo fora da escola. Olha o sobretudo, porque essa palavrinha aqui ela é fundamental para que, dentro do desenvolvimento, eu justifique em um parágrafo quais são os desafios fora da escola que o aluno enfrenta e que muitas vezes a escola não apoia. Tá? Cada palavra escolhida na introdução ela tem uma justificativa que precisa ser comprovada. Tá certo? E vejamos que nós temos um tópico frasal que dizem que a educação de qualidade precisa de 3 coisas. E essas 3 coisas estão divididas depois dos 2 pontos. Veja que eu não falo mais nada além de infraestrutura completa. Eu não falo mais nada em relação à boa remuneração dos profissionais, porque condições dos profissionais eu tenho que falar num parágrafo específico. E eu não falo mais nada sobre os desafios que o aluno enfrenta fora da escola, porque isso também é para um tópico específico, certo? Então, o que é que a gente deixa bem claro aqui no tópico frasal? Todas as vezes que a gente lança um parágrafo de introdução, no tópico frasal, que se resume a uma oração, você já deixa bem claro o seu ponto de vista sobre o assunto. No parágrafo seguinte ao tópico frasal, é aquele que você confirma o que você disse no tópico frasal, é aquele que você justifica, é aquele que você especifica, tá? É aquele que você, de alguma forma, responde a uma provocação, a uma pergunta, tá? Se você fosse colocar, por exemplo, a televisão, né? Sobre a televisão, e você põe o seguinte: a televisão não tem correspondido às expectativas de cada um dos seus telespectadores em relação a uma programação cultural que faça a diferença. Hoje, olha a justificativa. Hoje, esses programas se resumem a um telejornalismo sensacionalista ou a programas de esporte. Ponto final. Então, o que foi que nós fizemos aí? Um tópico frasal em que o redator está deixando claro que a televisão, para ele, não está cumprindo com sua função cultural, e uma justificativa, né? Por que não cumpre com a função? Porque só pensam em programas sensacionalistas e em esporte.
Ou podia ser telenovelas ou qualquer outra coisa que o redator considerasse fútil, tá? De qualquer forma, vocês observam que a introdução se faz por esse caminho e a partir de uma introdução bem feita, você tem um texto bem feito, ok? Então, agora não. Então, até a próxima e tchau!